Paz do Senhor, amados, bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 240 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos estudando o livro do profeta Ezequiel, um livro bem difícil, de interpretar, mas estamos indo bem. E a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 17 até o capítulo de número 20. Faça suas anotações, grife sua Bíblia nas partes mais importantes, se você gosta, E o mais importante é que você leia a palavra do Senhor. Amém? O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo 18, nos versos 31 e 32, onde a palavra do Senhor vai nos dizer assim: livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo e um espírito novo. Por que vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Bem? Bom, nós vimos ontem, que o Senhor tinha feito aí uma promessa de uma aliança eterna com o seu povo. Nós já vimos essa promessa em outros pontos da Bíblia Sagrada, E nós vimos também ontem que Ezequiel continua a trabalhar com muitas parábolas, muitos enigmas, É muita simbologia e muitas visões. Na nossa porção de hoje, lá no capítulo 17, ele vai lançar uma nova parábola, A parábola das duas águias e da videira. Se você dedicar um tempo a interpretar essa parábola, você vai ver que a primeira águia que aparece seria a Babilônia, e a segunda águia que aparece seria o Egito, E a videira representa então a nação de Judá, com o ramo e também com a semente, Que representariam reis que se levantaram nos últimos dias de Judá, reis como Ezequias, e Joaquim, como nós já vimos. Bom, depois dessa parábola, nós vamos ter aí uma promessa de restauração ainda no capítulo 17, que é muito importante. Eu queria deixar o capítulo 18 para o final hoje, E o capítulo 19, nós vamos ter uma nova parábola, uma parábola muito difícil de se interpretar, que é sobre um leão enjaulado, Acreditamos que a analogia seria a mesma do capítulo 17, Não mudaria muito, já que o assunto principal do livro do profeta Ezequiel é o cativeiro babilônico e a rebeldia de Judá, E depois, no capítulo 19 ainda, ele vai continuar a falar da parábola da videira, só que dessa vez ele vai mostrar uma videira arruinada, uma videira prejudicada. Amém? No capítulo 20, nós vamos ver as abominações que Israel cometeu no Êxodo, E as abominações que eles continuaram a cometer. E eu destaquei aqui uma coisa muito importante, que vale a pena nós ressaltarmos, que se nós voltarmos a estudar o Êxodo, que nós temos aí na playlist dos devocionais, caso você não viu, você pode voltar lá e ver, O caminho do Êxodo é aquele caminho do povo da saída do Egito até a entrada na Terra Prometida. E ali o povo de Israel foi liberto pelo Senhor, porém quando Israel saiu do Egito, os hebreus, eles levaram do Egito os deuses, os costumes e as tradições dos egípcios, coisa que Deus queria que eles abandonassem lá. E então Deus fez o quê? Lá no meio do deserto, Deus purificou eles, matando aqueles que eram impuros, que eram rebeldes, aqueles que não amavam a palavra de Deus, E Deus não fez isso por amor de Israel. Deus fez isso por amor do seu nome. Como assim, pastor? Se Deus não amar o seu nome mais do que o ser humano vai profanar o seu nome, vai ridicularizar o seu nome, vai fazer o seu nome pecaminoso e Deus será envergonhado diante de todos os seres humanos. Então Deus, muitas das vezes,
ele está fazendo algo por nós, não por amor a nós, mas por amor do seu próprio nome, ou por amor da sua santidade, como nós já vimos nos Salmos também. E isso ele prova, fica bem claro que todas as vezes, ou pelo menos na maioria das vezes que Deus ajudou Israel, foi por amor do nome do Senhor, que nesse capítulo ele deixa isso gravado pelo menos 3 vezes, que se encontra lá no verso 9, no verso 14 e no verso 22. Se você quiser ler, leia comigo, que diz assim, verso 9 do capítulo de número 20. Mas agi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Verso 14. Mas agi por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações, diante das quais os tirei do Egito. Verso 22. Mas contive a minha mão, e agi por amor do meu nome, para que não fosse profanados aos olhos das nações, diante das quais os tirei do Egito. Então Deus está dizendo, lá no deserto, tudo que eu fiz foi por amor do meu nome, para que meu nome não fosse envergonhado por causa dos seus pecados. Aí ele vai dizer, quando vocês começaram a entrar na terra prometida, tudo que eu fiz foi por amor do meu nome, para que o meu nome não fosse profanado por causa dos seus pecados no meio daquela nação. Aí ele vai dizer, quando vocês já estavam morando na terra prometida, tudo que eu fiz por vocês foi por amor do meu nome, para que o meu nome não fosse envergonhado pelas nações que viram como eu livrei vocês das mãos dos egípcios e coloquei vocês nessa terra. Então, amados, precisamos tirar da nossa mente que nós somos aquela pedra preciosa, aquela pedra rara, que em muitas canções cristãs é cantada. Nós somos realmente de muito valor diante dos olhos do Senhor, porque o Senhor deu seu único filho para morrer pelos nossos pecados, certo? Mas nós não somos, eu vou falar que é uma linguagem bem popular, não somos a última bolacha do pacote, o último biscoito do pacote, não. O Senhor muitas das vezes age na nossa vida por misericórdia do nosso estado miserável e por amor do nome dele, porque muitas das vezes nós cristãos estamos envergonhando o Senhor com os nossos pecados. E então Deus vai lá e age. Aí vem os falsos profetas e dizem, olha como o Senhor te ama, olha como Ele está agindo na sua vida. Verdade, Ele está agindo, mas muitas das vezes é por amor ao próprio nome dEle, pelas vergonhas que nós estamos fazendo e desonrando o nome do Senhor. Amém? Então é uma mensagem muito dura aqui no capítulo 20. Isso daqui, amados, é somente para aqueles que são maduros espiritualmente, conseguem entender o que Deus realmente mostra para nós, que nós somos miseráveis, e dependentes de Deus. Bom, lá no capítulo 20 ainda, então Deus faz uma promessa de castigo e perdão. E Ele fala assim, se eu fiz juízo lá no deserto, também farei juízo com vocês agora na Babilônia. Então Deus estava dizendo que ainda que eles não queressem, olha que mensagem poderosa, ainda que eles não queressem se converter, Deus iria tirar do meio deles os pecadores, Deus iria tirar do meio deles o rebelde naqueles 70 anos do período do cativeiro e iria converter à força aqueles que ainda tinham a semente de justiça no seu coração. Conosco não é diferente, amados. Nenhum de nós queremos Deus, nenhum de nós escolhemos Deus. A Bíblia diz que Deus olhou do céu e não havia um justo sequer, nenhum que clamasse o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo reforça isso em Romanos. Então o que o Senhor faz? Ele tira do meio de nós aqueles que são muito perversos e Ele olha para nós e converte os nossos corações, ainda que nós não queremos ser convertidos. Amém? Bom, mas o nosso texto devocional de hoje tem um tema muito profundo e nós lemos o verso 31 e o verso 32 que diz assim, livrem-se de todas as suas transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo e um espírito novo. Porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. O capítulo 18, ele está falando sobre algo que no meio das igrejas cristãs é conhecido como maldição hereditária. Isso é muito comum, nós já ouvimos falar em igrejas que gostam muito de trabalhar com esses temas de maldições, de bruxarias, etc. Não vou entrar muito nesses detalhes não.
porque eu não quero ser polêmico. Então as pessoas usam muito o termo maldição hereditária, que, vamos falar assim, em tese é bíblico. Se você abrir a tua Bíblia lá em Êxodo, que nós já estudamos, capítulo 20, dos versos 5 ao verso 6, você vai ver Deus proferindo pela boca de Moisés que ele visitaria a maldade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Mas isso não é para todos, tá? Somente para aqueles que praticam o que é mal e não amam a palavra de Deus. Isso está bem claro lá no versículo. Em contrapartida, Deus diz que visita o bem dos pais nos filhos até 1000 gerações, daqueles que amam e guardam a sua palavra. Então observa que realmente tem um peso de maldição sobre um filho quando um pai se nega a amar a palavra do Senhor e o filho, consequentemente, também pega o costume do pai de não amar a palavra do Senhor, certo? Mas se o filho desse pai se converte e ama a palavra do Senhor, essa maldição é naturalmente quebrada. Mas lá em Judá, em Jerusalém, nas terras de Israel, como esse povo já tinha pecado muito, adorado muitos deuses, o que aconteceu? Esse ensinamento de Êxodo 20, essa doutrina foi pervertida. Então ficou-se apenas a parte má e mal interpretada. Olha o que eles dizem lá no verso 2 do capítulo 18. O que vocês estão querendo dizer? O que vocês querem dizer? Vocês que ficaram repetindo este provérbio a respeito da terra de Israel. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como vive o Senhor, Deus, vocês nunca mais repetirão esse provérbio em Israel. Então, qual era o provérbio? Aquelas pessoas que estavam sendo levadas para a Babilônia estavam dizendo assim: olha, foram os nossos pais que comeram uvas verdes e a nossa boca que está amarrada. Eles estavam dizendo: os nossos pais é que pecaram e nós é que estamos sofrendo a consequência dos pecados. E quantas pessoas, quantos pastores, quantos líderes escravizam suas igrejas com esse tipo de ensinamento? Olha, você está sofrendo a maldição que seu pai pecou, que a sua mãe pecou, e etc. Certo? E aí, às vezes a gente propõe as pessoas sobre um jugo de campanha, de dinheiro e etc. Tá? Não vou entrar em assuntos muito profundos. Mas olha o que diz o verso 4. Eis que todas as pessoas são minhas, ou seja, os justos e os ímpios são propriedade de Deus. Assim como a pessoa do Pai, também a pessoa do Filho é minha. Então todos são do Senhor. Olha o que ele diz então no verso 4. A pessoa que pecar, essa morrerá. Lembre que o salário do pecado é a morte. Então Deus está dizendo aqui, esse ditado que vocês estão usando está sendo mal proferido. Tem alguma coisa errada nesse ditado. Porque a pessoa que morre é a pessoa que peca. Então ele está querendo dizer, Deus está dizendo assim, se vocês estão morrendo, é porque vocês estão pecando também, assim como o pai de vocês pecaram, certo? Bom, lá no verso 19, Ezequiel continua ministrando e ele diz assim, mas vocês perguntam, por que o filho não paga pela iniquidade do pai? Né? Eles estão questionando. Olha a resposta de Deus pela boca de Ezequiel. Porque o filho fez o que era justo e reto. Ele guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. Então, Ezequiel responde, olha, o filho não está sofrendo a consequência do pecado porque o filho não cometeu o mesmo pecado do pai, certo? Então, a maldição hereditária, ela é simplesmente quebrada sem necessidade de campanha, de voto, de você fazer uma promessa e etc. Não existe necessidade de nenhuma dessas práticas. Existe realmente a maldição? Existe. Está lá em Êxodo 20. Mas existe uma solução? Existe. Está aqui em Ezequiel 18. E a solução é simples, irmãos. A solução é se converter, é mudar o caminho, é mudar as práticas pecaminosas por práticas justas. Olha o que ele diz no verso 20. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho.
A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre este. Então observa, se a pessoa está sofrendo o pecado, é porque ela imita a prática pecaminosa do pai. Se o pai está sofrendo o pecado, é porque ele está concordando com o pecado do filho. Quantos pais que não têm paz em sua casa? Porque veem os filhos praticando coisas erradas e ao invés de corrigir os filhos, eles concordam com os erros dos filhos, passando a mão na cabeça deles, não repreendendo, não exortando, não corrigindo. E aí vai sofrer, amados. Você pode ir na igreja, você pode ter um cargo, você pode ser usado para trabalhar, para Deus trabalhar na vida de outras pessoas, mas Deus não pode agir na sua, nem na minha, se nós concordarmos com os erros dos nossos filhos. E, consequentemente, também os filhos que concordam com os erros dos pais. Então, se o seu filho está fazendo algo de errado, repreende ele, corrige ele com a Bíblia Sagrada, porque você vai sofrer a iniquidade do seu filho, se você concordar com ela. A mesma coisa é o filho que continua a praticar os pecados que o pai dele vinha cometendo no passado. Esse filho sofrerá o mesmo dano do pecado. Amém? Olha o que diz o verso 21. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto, certamente viverá e não será morto. O que é conversão, segundo Ezequiel? O mesmo que é para Jesus, para João Batista, para todos os homens da Bíblia. É você abandonar o pecado e fazer uma aliança com a Bíblia Sagrada. Cumprir o que está escrito aqui, amados. Isso é conversão. Então, para quebrar a maldição hereditária, ou qualquer outro tipo de maldição, você não precisa fazer propósitos, você não precisa fazer campanhas, você não precisa fazer nada disso. Não que seja errado, tá? Muito pelo contrário. Não que seja errado. Todo propósito, toda dedicação, todo jejum é válido, certo? Mas a maldição é quebrada a partir do momento que nós nos convertemos ao Senhor de verdade e assumimos um compromisso com a sua palavra. Amém? Verso 23. Você está lendo junto comigo, né? Você está vendo que está escrito aqui na palavra do Senhor. Não é uma invenção minha. Amém, amados? Verso 23. Olha o que o Senhor diz a respeito do ímpio. Isso aqui não é do justo, é do ímpio. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Eu não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva? Será que nós achamos que Deus gosta quando o ímpio morre no seu pecado, quando alguém que se droga, que se prostitui, que rouba e etc. morre naquele pecado? Deus não tem prazer, amados. Deus quer que aquela pessoa seja livre daquele pecado. Deus quer que aquela pessoa seja livre daquela maldição. E como ela pode ser livre? Olha aqui, ó. Não desejo eu muito mais que ele se converta. A conversão te livra da maldição. Mas pastor, eu estou há 10 anos na igreja. Eu estou há 10 anos sofrendo. Você está na igreja, mas você não se converteu ainda. Conversão não é ir a uma igreja. Conversão é mudar de atitude, é mudar de pensamento, é mudar de comportamento. Amém, amados? Bom, lá no verso 30 diz assim: portanto eu julgarei cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertam-se e afastem-se de todas as suas transgressões, para que a iniquidade não lhes sirva de tropeço. Então Deus está dizendo, olha, eu julgo a cada um segundo as suas próprias obras. Ou seja, Deus não pode julgar a mim segundo as obras do meu Pai. Deus não pode julgar os meus filhos segundo as minhas obras. Ele vai me julgar por aquilo que eu fiz, certo? E se eu me converter, o meu pecado não vai ser um motivo de eu ser amaldiçoado, certo? Verso 31, que foi o que nós lemos para o nosso devocional. Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo e um espírito novo. Nós já falamos muito sobre isso aqui no livro de Ezequiel. Isso é um novo nascimento. Então Deus está dizendo que a conversão faz parte de um novo nascimento. Quer ser livre das maldições que te cercam há anos, que não muda? Não precisa fazer nada do que as pessoas dizem para você. Se converta de verdade. Assuma um compromisso com a palavra de Deus. E com certeza Ele vai mudar a tua vida. Verso de número 23.
Não tenho eu prazer na morte de ninguém. Deus não quer que ninguém pereça, amado. Deus não quer que ninguém sofra. Deus não quer que ninguém chore. Mas olha o que ele diz. Diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Você viu quantas vezes a palavra conversão apareceu nesse capítulo? Isso mostra para nós que o caminho mais curto para sair do sofrimento, o caminho mais curto para sair da maldição é a conversão. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar juntamente com você. Abra o seu coração, feche os seus olhos e ore ao Senhor comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti nessa manhã e te clamamos pela Tua misericórdia e pela Tua graça. Perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa falha e muda, Senhor, os nossos caminhos. Hoje nós vimos, Senhor, que não precisamos sofrer os pecados dos nossos pais. Se nós abandonarmos os pecados que eles cometeram e que nós temos cometido e nos convertermos a Ti de todo o coração, o Senhor vai remover de nós o sofrimento, a angústia, a enfermidade e a dor. Ajuda-nos então nessa manhã, Senhor, a sermos convertidos. Conversão, Senhor, não implica em estar numa igreja, mas conversão implica em obedecer a Tua palavra. Que nós venhamos assumir um compromisso com a Tua palavra de obediência, para então sermos abençoados por Ti. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Desculpa pelo tempo de hoje, mas foi muito importante. Se você puder, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você sabe que tem sofrido há muito tempo e a sua vida não muda, tá? Se você tem gostado desse trabalho, deixa o like, se inscreva no canal e que Deus te abençoe. Fique com Ele e que Ele te proporcione uma ótima quarta-feira.